Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, mais uma semana. Continuamos no capítulo de polígono. Claro, uma continuação. Na última aula a gente aprendeu a identificar um polígono e sua nomenclatura. E claro, cada parte de um polígono, né? Aprendemos a identificar e escrever matematicamente o que é um lado, um vértice, ângulos, diagonais. E nesta semana a gente vai aprender dois conceitos importantíssimos para a parte de geometria, que a gente está estudando, que é os polígonos, como calcular o número de diagonais e como calcular a soma interna dos ângulos de um polígono, certo? Na aula de hoje vamos nos concentrar a como identificar e calcular o número de diagonais de um polígono. Então vamos lá. Na última aula a gente identificou cada componente de um polígono. Então, se eu olhar aqui para esse polígono, eu vejo que ele tem 6 lados, certo? Consigo identificar os vértices desse polígono, que são os vértices A, B, C, D, E, F. Consigo identificar os lados. Como é que eu identifico os lados? Aqui eu tenho um lado AB. Lembrando que como é que eu vou representar? Eu boto a letra AB e um tracinho em cima. Eu tenho um lado BC, eu tenho um lado CD, DE, EF, UFA. Assim como os ângulos A, B, C, D, E, F. E hoje vamos nos concentrar nas diagonais. Lembrando que o que é a diagonal? É uma reta que liga dois vértices. Então, dois vértices não consecutivos. O que eu quero dizer com isso? Que o vértice AB, ele não forma uma diagonal, ele forma um lado. Por quê? Porque são consecutivos. Mas se eu pegar dois vértices não consecutivos, no caso aqui AC, aí sim, esses dois vértices já formam uma diagonal, certo? Então aprendemos a identificar uma diagonal. Cada polígono tem o seu número de diagonais. Porém, foi criado um cálculo para facilitar a identificar quantas diagonais um polígono tem. Posso fazer da forma assim, mais difícil? Como? Desenhar o polígono, desenhar todas as diagonais e ir contando de uma por uma? Pode. Ou você pode fazer pela fórmula, que a partir de agora eu quero que você faça pela fórmula. Como? Se eu for contar aqui quantas diagonais esse polígono aqui tem, no meio das contas eu posso me perder e contar duas vezes a mesma diagonal, certo? Porém, se eu usar a fórmula, vai ser muito mais fácil. Que fórmula é essa? Essa que está no quadradinho azul que está aí na sua tela. Então, D é o número de diagonais que eu identifico, é igual N, pessoal, nessa fórmula, é o número de lados, certo? Então, aqui N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, essa fórmula aqui nunca vai mudar. O que é que vai mudar? O número de lados de um polígono. Se eu pegar um pentágono, um hexágono e assim por diante, esse N vai mudar de acordo com o número de lados que o polígono que eu quero calcular vai ter, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu tenho, ó, determine o número de diagonais de um dodecágono, ou seja, dodecágono é um polígono de 12 lados. É importante que você lembre daquela tabelinha que eu mostrei na aula passada, com o nome e o número de lados correspondentes, tá? Então aqui ele quer que eu calcule o número de diagonais de um polígono de 12 lados. Imagina aí, você desenhar esse polígono de 12 lados, desenhar todas as diagonais e ir contando. É um trabalho muito grande. Porém, se você aplicar aqui na fórmula, então vamos lá. O número de lados é 12, então onde tem N eu vou colocar 12. Então aqui vai ficar, ó, D é igual 12 vezes, ó, aqui não é N vezes, então fica 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Ó. Então onde tinha N, eu substituí por 12 porque é o polígono que eu quero calcular. Então vamos lá. Respeitando a ordem matemática, eu primeiro resolvo os parênteses, depois o restante. Então vamos resolver aqui primeiro do parênteses, fica 12 menos 3, 9. Então vai ficar, ó, 12 vezes 9 dividido por 2. Aqui o livro, ele primeiro divide e depois multiplica, não vai fazer diferença. Então, se você quiser fazer primeiro 12 vezes 9 e depois dividir por 2, tranquilo. Aqui ele dividiu logo.
12 dividido por 2 eu vou encontrar 6. E 6 vezes 9 é 54. Então, qual o número de diagonais desse polígono? 54. Então, imagine aí o trabalho de você desenhar 54 diagonais para depois ir contando. A fórmula é muito mais simples e direta, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui eu quero o número de diagonais de um polígono de 21 lados, certo? Então, onde tem n, eu vou colocar 21. Então, aqui tem, ó, vai ficar 21 vezes 21 menos 3 dividido por 2. Outra dica que eu dou importante, toda vida que for resolver, coloca a fórmula, que aí você vai memorizando. Aí depois substitui, ok? Então vai ficar 21 vezes 21 menos 3 dividido por 2. Primeiro dentro do parênteses, 21 menos 3 vai dar 18. Aí aqui a ordem não importa. Você pode multiplicar e depois dividir, dividir e depois multiplicar. Aqui eu dividi primeiro, foi dividido primeiro, ó, 18 dividido por 2, 9. 21 vezes 9, 189 diagonais. Então é um desenho grande. Porém, com a fórmula eu consigo simplificar. Mais um exemplo. Calcule o número de diagonais de um octógono. Octógono, então você tem que lembrar que um octógono tem 8 lados. Então na fórmula onde tem n você coloca 8. Então vai ficar d igual a 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Lembrando, sempre primeiro dentro do parênteses, ok? 8 menos 3, 5. Aí aqui, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então um octógono tem 20 diagonais. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Façam atividade de contenção. Qualquer dúvida pode entrar em contato que eu vou procurar sanar. Próxima aula a gente continua nosso conteúdo. Até mais.